Olha, parece que o nosso lateral esquerdo esgotou a cota de boas entrevistas dadas por Marlons. Minha gente, eu tô brincando aqui, né, me referindo à entrevista do Marlon, lateral esquerdo, depois da roubalheira da arbitragem lá, que ele foi muito elogiado e tal. Em contrapartida, o outro Marlon, o Passos, né, o outro Marlon marcou passos, né, foi muito mal, foi muito mal. Eu sei que esse aqui é um vídeo também potencialmente polêmico e impopular deste canalzinho aqui que não cansa de ser impopular, de cutucar feridas. Mas, cara, eu tô dizendo isso porque eu vi que muita gente gostou. Isso aí o Marlon falou o que tinha que falar. Ele tá aí mostrando a várzea que é o Grêmio, amadorismo, não sei o quê. Cara, isso aí a gente já sabe. Isso aí a gente já sabe, e dessas partes aí das falas dele tá tudo certo, né? E ainda assim, sobre isso eu vou fazer um asterisco aqui nesse vídeo, tá? Mas eu quero falar principalmente do fogo no parquinho que ele acabou colocando nas eleições, né? Das falas que ele fez ao Calef e ao Odorico, as repercussões e principalmente, cara, o que eu posso concluir dessas declarações, dessa postura do Marlon Passos, ainda revisitando um pouco, né, os movimentos do próprio Marcelo. Os dois ali eram bem ligados, né? Agora já não sei se ainda estão trabalhando juntos, parece que não, mas tem coisa para a gente analisar aqui, tem bastante coisa para a gente analisar sobre esse fato, esse evento. Primeira coisa que eu queria dizer, gente, assim, tem uma coisa no futebol que acontece direto em todos os âmbitos, principalmente no campo mesmo, entre os jogadores, mas eu acho que em muitos âmbitos acontece isso, que é o famoso quem não tá é solução. Quem não tá é solução. Eu sempre brinco que um dos meus maiores erros futebolísticos foi na época que eu escrevia no Globoesporte.com e eu enchia o saco acho que era o Silas, o técnico do Grêmio, acho que era o Silas. Eu enchia a porra do saco do Silas pedindo para ele botar o Mitchue. Lembra do Mitchue? O guri que era um fenômeno no futsal, o Grêmio tentou trazer para o campo e aí ele parecia que tinha habilidade e tal, mas não deu nada certo. Acho até que ele, não sei se ele vai para um time pequeno do campo depois do Grêmio, acho que talvez até vá, mas sei que no fim das contas ele voltou para o salão, parece, para o futsal. Era uma furada, era uma barca furada, só que geralmente, principalmente quando o time é fraco, tem suas limitações, cara, quem não tá é a solução, né? A gente ficava dizendo, o Gemerson não dá, tem que botar o Rodrigo Eli, aí o Rodrigo Eli entrava, não, tem que ser o Gustavo Martins, pelo amor de Deus, aí o Gustavo Martins entrava, não tá pronto, por que não botam não sei quem na zaga, sabe? Tipo assim, então a gente sempre fica com uma sensação de que quem não tá é a solução, até essa pessoa estar e a gente de repente vê em grande parte das vezes que também não era a solução, né? E por que eu tô dizendo isso, tá? Porque, cara, vamos lembrar, agora entrando um pouco no futebol de fato, assim, né? Num cenário mais recente, melhor dizendo, vamos lembrar das entrevistas de Gustavo Quinteiros quando ele assumiu o Grêmio. Tava todo mundo de acordo, até o gremista que tinha um altar do Renato na sua sala estava de acordo que o time estava muito ruim com o Renato estava desgastado, talvez desmotivado, enfim, estava atrapalhado, o time não vinha rendendo nada e uma oxigenação seria boa para as duas partes, né? Ou seja, tinha muito problema no time. O Quinteiros chega, eu quase chorei nas primeiras entrevistas dele. Ele conseguiu pontuar de forma mágica muitos problemas que o Grêmio tinha, apontou os caminhos que ele ia adotar, que era exatamente o que a gente precisava. Eu fiquei encantado com o Gustavo Quinteiros falando aos microfones. E foi aquela nhaca que a gente viu. Ele sai, né, e tinha que sair mesmo, né, tava insustentável,
entra Mano Menezes. Cara, as entrevistas do Mano Menezes, logo que ele assumiu, também foram encantadoras. Só um parênteses, eu comecei a gravar esse vídeo aqui, começou uma obra aqui do meu lado, é furadeira, é bateção, não sei se eu vou conseguir tirar Mas enfim, não é aí na sua casa, não é aí onde você está, o barulho é aqui mesmo. Mas cara, o Mano Menezes também, ele foi cirúrgico, ele falava até de erros da preparação física, do Cuéllar e de não sei o quê. Tudo que o Mano falava do padrão, porque no Brasil se joga de um jeito que o Grêmio não tá fazendo e tal. Meu Deus, o Mano foi certeiro, é isso que a gente precisava e tal. Aí o Mano começou patinando e também não acertou. Então assim, além do fator quem não tá é sempre bom, tem também um pouco do fator... Tem um pouco do fator falar é fácil. Falar de fora é fácil. Fazer, né? Apontar o amadorismo é muito fácil. Chegar lá e mudar o amadorismo são outros 500. E cara, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha ouvindo o Marlon Passos, porque todo mundo fala, nossa, ele seria o CEO do Marcelo Marques, ele é outro nível, esse cara é outro nível, ele tá apontando os amadorismos do Grêmio, ele tá chocado com os amadorismos do Grêmio e não sei o quê. Cara, pode ser que ele fosse um CEO incrível e revolucionasse o Grêmio, pode ser, não tô descartando, mas assim, até pelos episódios que falaremos a seguir, né, me soou um pouco assim, Quinteiros, Mano Menezes, sabe? Ah, vendo de fora foi maravilhoso, é maravilhoso, assim, o cara sabe tudo que o Grêmio tá errando, tudo que tem que fazer. Mas sabe, eu fiquei um pouco com essa sensação de que se ele de fato virasse CEO do Grêmio, se a coisa de fato fosse com ele, lá na frente talvez, o mundo da Disney que a gente sonhou não foi bem assim. Talvez ele mesmo fosse se deparar com problemas muito maiores do que ele imaginava. E aí também eu acho que tem um pouco do fator que futebol, né, cara? Futebol é diferente de outros negócios, de ser CEO de uma empresa, enfim, esse ponto aí a gente vai explorar mais aqui também. Mas aí alguém vai me dizer, Lucas, mas poxa, o Marlon Passos assumiu a Arena e olha só a diferença, cara. Tá voando, tá maravilhosa. Sim, né? Não discordo disso. Não sei até que ponto é tudo mérito do Marlon Passos. Eu acho que tem muito dedo do Marcelo Marques também. O Marcelo, enquanto esteve ali sob a batuta dele, né? A Arena no nome dele, eu acho que ele se meteu muito. Eu acho que teve mais gente envolvida. E, cara, e principalmente, né? Que não é demérito de ninguém, do Marcelo, do Marlon. Mas, cara, a gestora antiga era tão cruel com o Grêmio, era tão, como é que se diz, parasita, era tão nociva ao clube, né, que, na boa, se colocasse meu filho de 3 anos de idade para assumir a Arena, eu acho que a gente já veria a olhos, né, já se notaria a olhos vistos, assim, melhorias incríveis, porque era tão fácil melhorar algumas coisas básicas que alguma melhora, sem dúvidas, seria notada, então tem um pouco disso também, tá? Mas aí entrando já nas polêmicas, né, cara, aí assim eu vou ter que botar um pouco o Marcelo nessa prosa também, porque a minha sensação em relação aos dois é muito parecida, cara. E quando eu fiz algumas críticas ao Marcelo, naquele vai e vem dele, assim, eu frisei muito e agora eu vou repetir isso em relação ao Marlon. Cara, não se trata de nenhuma análise sobre as pessoas, sabe? Provavelmente, inclusive, são caras incríveis, gente boníssima, tomaria uma cerveja com eles ou comeria um churrasco com eles e seria incrível. Nada contra a pessoa, aqui é uma análise do papel, né, profissional ou no papel diretivo, sei lá, né, do Grêmio, nessas movimentos que quase se consolidaram e nesses próprios movimentos aí da Arena e das declarações e tudo que a gente está analisando diz respeito à relação com o clube. Não estou falando das pessoas físicas, digamos assim, né? E aí eu vou ter que fazer críticas porque eu acho que se enquadra também no quesito ingenuidade, principalmente. Eu vou dizer para vocês, tá? Eu sou um cara... eu sou um gremista muito ativo, muito engajado, muito curioso com as coisas do clube. Se tu tá assistindo esse canal aqui agora, se tu tá assistindo esse vídeo nesse momento, provavelmente tu tá no mesmo bolo que eu,
né? Se é um conteúdo que te atrai, a gente tem o mesmo nível de profundidade sobre o clube que eu acho que nem Marcelo e nem Marlon tem. Eles são grandes gremistas, são grandes torcedores, mas eu imagino, ainda mais o Marcelo, que é um bilionário, o cara tem mais coisa para fazer do que ficar vendo fofoca e notícia, e será que a lesão vai durar uma semana ou um mês? O cara não, o cara chega lá, trabalha, faz tudo que ele tem que fazer na vida, liga a TV, assiste o jogo, acabou o jogo, ele vai embora, né? Ele não fica lá assistindo bastidores e vê a notícia e a opinião de um e não sei o que do outro e a repercussão, né? E a gente tem um nível de engajamento diferente. Eu nunca fui de movimento político nenhum do Grêmio, mas hoje estou conselheiro, né? Entrei de forma independente e tô lá dentro vendo algumas coisas, mas mesmo quando eu não era, sempre tive muitos amigos ou conhecidos de grupos políticos diferentes, convivi com algumas pessoas que estavam disputando eleições, soube de bastidores. O Twitter, que é uma rede, talvez a que eu mais seja ativo, sempre foi muito rica também nas trocas sobre futebol, sobre eleições, sobre clubes, sobre diversas coisas do tipo. Então, cara, mesmo eu sendo um gremista que nunca estive dentro do Grêmio, efetivamente, eu me arrisco a dizer que eu tenho muito mais casca de Grêmio do que o Marcelo e o Marlon juntos. E a minha casca é fina, velho. Não tô aqui me vangloriando, até porque não vejo vantagem nenhuma nisso, é só uma questão de que as pessoas têm diferenças, não necessariamente para melhor ou para pior, né? E a minha casca não é casca grossa. A minha casca não é de conselheiro que tá lá há 20 anos, não é de quem já foi dirigente, quem já esteve não sei onde, na categoria de base, não, cara. A minha casca, ela é básica. Eu nem vou considerar o fato de eu estar há 3 anos no conselho, de forma independente. Vou considerar o fato do gremismo que eu exerço há muitos anos, né, engajado, lendo notícias, tentando entender, dando pitaco, ouvindo pitaco. Isso já me põe numa outra página, cara. Isso já me faz entender algumas dinâmicas do futebol como um todo e do Grêmio especificamente, muito mais do que o Marlon e o Marcelo. Eles parecem muito verdes em relação a esse universo. O Marcelo tomou um susto com coisas básicas, eu falei disso nos outros vídeos, né, cara? Mas agora, indo especificamente na questão do Marlon, cara, o Marlon, ele disse, vamos começar pelo Calef, só para te dar um exemplo aqui, tá? Ele disse que o Calef teria consultado pessoas ligadas à Meta, ou sei lá quem lá, que tinha alguma relação com a Arena e tal, para entender o negócio lá que o Marcelo estaria alinhavando junto aos caras lá, né, aos investidores. E aí ele fez uma vírgula na entrevista com o Duda Garbi, dizendo, talvez ele tenha pensado em fazer uma oferta maior para emperrar o negócio, ou algo do tipo. Aí, cara, eu não sei se ele tentou ser engraçadinho, ou se ele tentou adivinhar, ou se ele realmente acredita nisso, ou se... Eu não sei, mas ele falou. Ele falou, e aí entra de novo o cara que não é do meio do futebol. Nós estamos às vésperas de uma eleição presidencial no Grêmio. Tu falar isso é uma bomba. Tu mexer nesse assunto sensível que foi a Arena, e disso o Marlon sabe bem, né, como mexeu com os gremistas, e tu dar a entender que o Calef possa ter feito um movimento para travar a venda, cara, isso é uma bomba no colo do Calef e nas eleições como um todo. As eleições do Conselho já foram muito bagunçadas pela dinâmica do Marcelo ali, que foi atrapalhada, que eu já falei a respeito, né, na época, mas assim, ele larga essa bomba. Aí depois, ele vai ao seu Instagram, nos stories, e se retrata. Cara, gente, vocês me entenderam mal. Na verdade, eu falei besteira e tal. Eu quis dizer que o que o Calef fez, qualquer um faria. Ele foi apenas entender e se resguardar de que, de fato, o movimento estava sendo feito. Para entender não sei o que lá. Depois o Calef explicou que foi meio que isso, que ele foi querer saber do cenário. Ele conhecia um cara com quem ele conversou, o cara que estava um pouco envolvido na história, e perguntou do cenário, foi isso, né? Então, assim, não tinha querer bloquear o negócio, né? Ou será que tinha e ele ficou com medo de tomar um processo e depois... Ou será que tinha na cabeça do Marlon, né? E ele ficou com medo de tomar um processo e tirou fora e se retratou.
Ou não, ele sempre soube que o Calef não fez nada demais, fez só uma coisa de praxe e na hora tentou ser engraçadinho, tentou causar ali, não sei o que, impactar, papapá. Não sei, cara, mas qualquer uma das hipóteses é inacreditável, cara. É inacreditável, num canal da repercussão do Duda, do alcance do Duda, né? Um cara, o Marlon, com o protagonismo que vinha tendo nesse momento, e as vésperas de eleições, e tudo isso, cara, esse combo é óbvio que explode. E assim como o Marcelo não se deu conta de algumas coisas básicas, o Marlon parece que também, cara, ele botou fogo num querosene e explodiu, ele falou, nossa, explodiu, eu não esperava por isso. Cara, como que tu não esperava, irmão? Como que tu não esperava? E daí, óbvio, ele se retrata, né, em relação ao Calef, disse que não teve nada de bloquear a venda, explicou lá o que ele quis explicar. Mas daí o corte de ele dizendo no Duda que o Calef tentou fazer alguma coisa, ou sugerindo que talvez o Calef tenha tentado fazer alguma coisa, já ganhou vida, né? Já se alastrou muito mais que o story dele no Instagram. E aí o prejuízo para o Calef tá posto. E ao mesmo tempo ele também promove um grande prejuízo para o Odorico, uma bomba no colo do Odorico, quando ele pega e fala assim, cara, isso no story, apenas daí no Instagram, acho que na mesma sequência da retratação que ele faz ao que ele disse do Calef, acho que ele se emociona ali, né, nos textos e emenda, e já continua. E digo mais, eu não votaria no Odorico, não acho que mereçam o voto do gremista, que não tem capacidade, ou não tem condições, não merecem estar à frente do Grêmio, algumas pessoas do núcleo duro do Odorico e etc. Daí ele faz uma ressalva que o Celso Rigo, né, que é um apoiador dessa chapa, é um grande cara, mas que tem outros nomes ali que ele não assina e papapá. E cara, aí é uma bomba, porque ele dá a entender que o Marcelo também não assina. Ele fala, o Celso Rigo é muito legal, né, mas talvez ele não tenha percebido algumas coisas que nós percebemos. Nós quem? Nós quem? E o Marcelo era candidato e vazou. Então fica muito evidente que ele está querendo dizer, ele e o Marcelo perceberam algumas coisas ali da chapa que, contribuíram, não sei se foram o único motivo, provavelmente não, mas contribuíram para o Marcelo vazar. Cara, até aí tudo bem, porque daí ele não está fazendo nenhuma ilação, ele não está acusando ninguém de nada, como no caso do Calef, ele tá dando uma opinião dele, cara, eu não vou votar no Odorico. Tudo bem, é estranho, porque tu fazia parte da chapa até ontem, né, dessa galera, e agora tu tá caindo fora. Mas até então é uma opinião. Aí ele já começa a avançar uma linha, quando ele dá a entender que o Marcelo tá junto dele nessa, e aí o Marcelo tem todo o direito de ficar puto, né, cara? Porque o Marcelo não quis falar nada, não quis participar de nada, quis sair fora e bem ou mal, né, tem um cara muito ligado a ele fazendo o que tá fazendo ali, inclusive dando uma brecha pro nome dele entrar na roda. Aí, cara, depois ele faz um outro story dizendo, não, veja bem, eu não quis dizer isso, eu quis dizer que o núcleo duro do Odorico é a galera que fica na internet, causando tumulto e não sei o que. Cara, núcleo duro, tu acha que é isso mesmo? Será que tu acha mesmo que é isso? Que daí, cara, me pareceu assim uma cagonice, com perdão do meu francês. Uma cagonice, que sei lá, tomou uma mijada do Marcelo, o que houve ali? Tomou uma mijada da chapa, mas daí será que ele tem algum rabo preso com a chapa pra tomar uma mijada e se retratar? Não consegui entender, cara, porque é um story que ele faz, um outro textãozinho, que é meio, não, veja bem, eu disse, mas não é isso, a galera da Chapa 2 pode ser legal também, se vocês quiserem votar neles, fiquem à vontade, mas é isso, mas não é aquilo, mas não sei bem, mas veja bem, esqueçam tudo que eu falei, não, famoso não tá mais aqui quem falou, né? Aí ele tentou se retratar também em relação à Chapa do Odorico, né, de uma forma esquisita também, né, tipo, cara, e aí, meu, o que eu vou te dizer, cara? O que eu vou te dizer, assim, o cara não tá entendendo que o que ele fala, ele não tá num boteco falando. Acabou, o Marlon, há 3 meses, pelo menos, não tem mais essa vida. O Marcelo não tem também, ou não tinha, agora talvez eles saiam de cena um pouco mais, né, de verdade, assim. Mas, cara,
sabe? Ah, vou ser presidente, ah, não vou, ah, não sei o que. Aí pega e fala, larga uma bomba do tamanho do Rio Guaíba, do Lago Guaíba, né? Que por sinal tem a extensão de Porto Alegre, esses dias eu descobri, né? Uns 500 mil quilômetros quadrados o Guaíba tem, praticamente a extensão de Porto Alegre, né? Territorial, assim. Então ele largou uma, não sei por que eu fiz essa vírgula, mas enfim, vou seguir aqui como se não tivesse acontecido nada. E ele larga essa bomba do tamanho do Lago Guaíba e a bomba explode e ele fica chocado. Ele fica chocado, cara. Eu não consigo entender, cara. Ele achou que ele ia acusar o Calef, ou sugerir uma acusação ao Calef de forma sutil e não ia dar em nada. E ele achou que depois que ele ia dizer que não vai votar no presidente de quem ele era aliado até ontem e também ninguém ia notar nada, ia passar despercebido. Sabe, cara? Eu fico um pouco surpreso, cara, porque assim, é tanta ingenuidade e desconexão com o mundo do futebol, com as repercussões do futebol, com o tamanho, talvez eles não tenham noção do tamanho que é a estrutura Grêmio, o que mexe, os mecanismos, os podres e os normais também, né, de uma estrutura desse tamanho que reverbera para 10 milhões de torcedores. Talvez eles não tenham essa noção, cara, mas é tanta desconexão e falta enfim, de entender as consequências, assim, cara, que às vezes eu chego a pensar que pode ter coisa ali que é proposital, cara, sabe? Não sei, eu cheguei a ficar pensando, será que eu não estou sendo ingênuo aqui e o Marlon fez tudo o que ele queria fazer e depois ficou dizendo, ai meu Deus, eu disse, mas eu não queria dizer, não sei o quê, né? Só que é difícil acreditar, porque no fim ele prejudicou os dois candidatos, então se ele tivesse, ou se ele tem uma predileção, então ele pisou na bola com o que ele prefere, sabe? Porque, tipo assim, não faz sentido, cara. Simplesmente não faz sentido, né? E cara, assim, de novo, tá? Eu vejo com bons olhos um dia o Marcelo se lançar presidente, um cara outsider real, um real outsider, né? Um cara que é tão outsider que chega até a parte ruim disso, né? Mas um cara também bem sucedido no seu negócio, que é muito diferente do futebol, mas que tem algumas premissas que podem ajudar, né? Tem algumas intersecções ali que podem ajudar também na gestão do clube. Eu vejo com bons olhos, tá? Eu vejo com bons olhos, mas talvez, que bom que não tenha sido agora, talvez seja necessário ele, e não sei se o Marlon vai estar com ele, né, quando chegar esse dia, mas eles, sei lá, mergulharem um pouquinho mais no Grêmio, entenderem um pouquinho mais as reuniões do conselho, entenderem melhor alguns mecanismos da torcida, até mesmo de como a torcida reage, dos anseios da torcida, as vontades, os medos, as paixões, né? Não adianta tu chegar lá e dizer assim, ah, eu vou pintar a arena de vermelho porque o meu agrônomo disse que vai ser melhor para grama. Aí a torcida do Grêmio vai montar em cavalos e promover uma revolução armada contra essa decisão, e aí vai ficar de surpreso. Nossa, mas qual o problema, cara? Eu achei que eles iam gostar de ter uma grama mais bonita. Não, só um pouquinho, cara, vai pintar a arena de vermelho? Né? Aqui não é o Marquespan, aqui não é... Aqui não, se tu mudar a loja de verde para azul, para branco e tal, tanto faz se isso influenciar no teu business, né? No teu pão. Né? Agora aqui é diferente, cara, aqui é futebol, aqui tem muitas camadas diferentes. Então talvez seja importante eles mergulharem um pouquinho mais nessas entranhas do clube, do dia a dia do clube. Eu não digo da política, mas também, porque a política tem a parte boa e necessária, não é só politicagem, tá? A política tem a parte boa, a parte necessária, que eles também precisam mergulhar um pouquinho mais. Mas não é só isso, É o entorno, são as declarações, as dinâmicas, o que acontece depois que alguém diz uma coisa, o que acontece, o que a torcida faz, o que acontece no canal do Lucas Von, o que acontece nos outros 200 canais de Grêmio, o que o Twitter fala. Entender um pouquinho mais onde está pisando, cara. Sei lá, eu pelo menos vejo assim. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.